Dando sequência à nossa aula sobre lei de Faraday, nós vamos, na aula de hoje, estudar um pequeno modelo que nos permite interpretar o experimento 1 como sendo uma manifestação da chamada força de Lorentz, e não um efeito genuinamente associado à indução de campo elétrico gerado por variação de fluxo de campo magnético. Vamos mostrar o modelo e mostrar efetivamente a interpretação dos termos associados. Como funcionava o experimento 1, tal como visto em aula anterior? Em uma dada região do espaço, nós tínhamos uma configuração de campo magnético e esta configuração era mantida fixa. No nosso diagrama, no nosso esquema, nós representamos B como vetor campo magnético e vamos simplesmente denotá-lo como fixo, ou seja, ele permanece parado. Na região do campo magnético, nós temos aqui uma espira condutora. Essa espira condutora, o seu elemento resistível está aqui descrito por uma resistência R. E a ideia toda é o agente externo puxa essa espira, variando o fluxo de campo magnético ao longo da região limitada pelo contorno da espira. A ideia toda, como nós já trabalhamos em aula anterior, é ao transladar a espira, surge uma corrente elétrica na mesma. Isto é diferente do experimento 2, tal como nós escrevemos anteriormente, no qual a espira permanece fixa e era o campo magnético que transladava. O que nós vamos fazer na aula de hoje é apresentar um pequeno modelo que nos permite interpretar a corrente elétrica que surge na espira à luz deste experimento como uma manifestação da chamada força de Lorentz. Para tanto, eu convido os senhores a raciocinar da seguinte forma. Suponha que em um instante T, nós tenhamos a nossa espira. Para facilitar a minha vida, eu vou considerar uma espira circular. Essa espira eu vou justamente definir, escolher, arbitrar um sentido para percorrer o seu contorno. E esta espira encontra-se numa região onde existe um campo magnético. Para que o desenho não fique poluído, eu não considerarei o campo magnético no diagrama que nós vamos fazer aqui. A ideia básica por trás do processo é claramente calcular o fluxo de campo magnético. O fluxo de campo magnético, tal como nós já comentamos em aula anterior, é simplesmente dado pela integral ao longo da superfície S limitada pelo contorno do circuito, do campo magnético que o atravessa, projetado sobre os elementos de área infinitesimais associados a esta superfície. O sentido do vetor diferencial de área é determinado pelo sentido que nós arbitramos percorrer o nosso caminho de integração, o nosso circuito C. Aqui nós temos o circuito no instante T e, de acordo com esta orientação, claramente o vetor unitário que o caracteriza deve apontar nesse sentido, porque os dedos da nossa mão direita circulam, caminham junto com a corrente e o nosso dedão apontará neste sentido. A ideia toda é, como comentamos em aula anterior, por favor, se a espira permanecer em repouso na presença do campo magnético, independente de haver superposição da região da espira com o campo magnético, nenhuma corrente será observada no circuito. Só pode aparecer corrente se variar o fluxo de campo magnético na região da mesma. Então agora eu convido os senhores a raciocinar com uma situação na qual esta espira translada no espaço com uma certa velocidade v. Então, o que eu estou tentando desenhar agora, para fins de visualização, é a situação na qual esta mesma espira agora encontra-se num instante t mais dt. Ou seja, eu marco um certo instante zero
e enxergo essa espira transladando no espaço por um intervalo de tempo infinitesimal dt. Por favor, aqui na nossa espira, eu vou considerar um pedaço de comprimento dl. Observe que esse pedaço tem exatamente a mesma orientação que eu escolhi para percorrer o circuito, para fins de coerência. E a ideia é que este ponto da nossa espira transladou no espaço com uma certa velocidade v. Esta distância percorrida por esse ponto P da nossa espira pode ser descrito por um vetor v vezes o intervalo de tempo infinitesimal dt, que eu assisto a espira evoluindo no espaço e no tempo. Ok? Esse circuito, num instante t mais dt, tem uma superfície que, orientada no espaço, será descrita por esse vetor unitário n de rótulo t mais dt, em contraste a este no instante anterior, descrito por n de t. Como nós vamos construir o nosso modelo? Qual é a equação que vai reger a construção do nosso modelo? A equação que regerá a construção do modelo é uma equação fundamental do eletromagnetismo clássico. É exatamente essa: integral do fluxo de campo magnético ao longo de uma superfície fechada. Esta integral, esse fluxo de campo magnético, deve ser necessariamente igual a zero. Qual é a interpretação desta equação? Vamos colocar em contraste a equação respectiva para o campo elétrico, que nós já vimos no nosso curso, é a chamada lei de Gauss. Esta equação nos diz que o fluxo de campo elétrico ao longo de uma superfície fechada S é igual à carga líquida encerrada pela superfície S dividida por ε0. O fato de que eu não tenho o lado direito dessa equação justamente diferente de zero vem do fato de que eu não possuo monopolos magnéticos. Ou, em outras palavras, dentro do eletromagnetismo clássico, tal como concebido nos dias atuais, e anos de experimentos corroboram esta ideia, você nunca observou isolados na natureza um polo norte ou um polo sul magnético. Quando essas entidades são encontradas, elas são sempre encontradas em conjunto, combinadas. Isto, portanto, nos leva fisicamente ao seguinte resultado: como eu sempre vou encontrar um polo norte combinado com um polo sul, e eu paro para calcular justamente o fluxo de campo magnético ao longo de uma superfície fechada, necessariamente o número de linhas de campo que sairá desta superfície será obrigatoriamente igual ao número de linhas de campo que entram nesta superfície. Este resultado é extremamente poderoso e é em cima dele que nós vamos construir o modelo para interpretar o experimento 1, invocando a boa e velha força de Lorentz. Agora, tendo em mente esta equação que nos diz que o fluxo de campo magnético calculado ao longo de uma superfície fechada deve ser necessariamente igual a zero, eu visualizo a estrutura que eu tenho aqui. Se eu considero a minha espira isolada no instante t, eu não tenho uma superfície fechada. Mas quando eu visualizo a translação da mesma no intervalo infinitesimal de tempo dt, eu observo que a estrutura que ela expande no espaço pode ser vista como um cilindro oblíquo. A partir desta equação, eu posso escrever o fluxo de campo magnético ao longo deste cilindro oblíquo da seguinte forma: isto é, o fluxo do campo magnético a partir da superfície presente no instante t. Que superfície é essa? É esta superfície associada ao contorno do nosso circuito no instante t.
observando a seguinte sutileza. Como nós já vimos aqui, por convenção neste curso, os vetores unitários sempre apontam de dentro para fora. Portanto, na hora de calcular este fluxo, eu vou considerar esse vetor menos o meu vetor unitário n no instante t. Ele é que vai descrever este diferencial de área que nós temos aqui. Mas teremos também o fluxo de campo magnético a partir ou atravessando a superfície definida pelo contorno do nosso circuito num instante t mais dt. Isto é, então, o cálculo do fluxo do nosso campo magnético ao longo da superfície S do circuito no instante t mais dt. E, finalmente, o que caracteriza a superfície fechada é a superfície lateral do nosso cilindro oblíquo. Portanto, nós vamos somar aqui ainda o fluxo de B escalar dA ao longo dessa superfície lateral, né? Esse é justamente o elemento diferencial presente na nossa análise e é ele que vai nos fornecer, por que não dizer, o ingrediente principal para interpretar os resultados do experimento 1 à luz da chamada força de Lorentz. Quando eu olho para este resultado, eu me pergunto, quem é esse diferencial de área no instante t mais dt? Esse diferencial de área, ele vai ser escrito como n versor em t mais dt vezes dA. E, portanto, este termo nada mais é do que o fluxo do meu campo magnético B calculado no instante t mais dt. Este outro indivíduo possui a seguinte característica. Este diferencial de área é dado pelo negativo do versor n no instante t, menos n versor de t, vezes o valor, obviamente, em módulo do diferencial de área que eu vou construir aqui para calcular o fluxo de campo magnético. Devido à presença deste sinal negativo, este termo eu vou interpretar como o negativo do fluxo de campo magnético, mas no instante t. Resta agora analisar como fica o fluxo de campo magnético ao longo da superfície lateral do meu cilindro oblíquo. Este diferencial de área que está aqui, nós vamos escrevê-lo da seguinte forma. Existe uma aula lá no curso de álgebra ou de geometria, me falha a memória, em que conteúdo específico nós vemos isso. O fato é, se eu observar aqui o meu ponto P, que eu vou simplesmente transladar aqui para dentro do desenho para facilitar a minha visualização, eu posso prontamente visualizar que... Observe a área que eu estou achurando. Ele é o diferencial de área da chamada superfície lateral. Como é que eu escrevo esse sujeito? Ele é simplesmente dl produto vetorial com o vetor vdt, né? E se eu considerar esse produto vetorial, aqui está o respectivo vetor unitário que expande esse objeto. Eu vou usar um rótulo L de lateral. E gostaria de chamar a atenção para o fato de que aquela equação que a gente acabou de escrever pode simplesmente ser reescrita como versor unitário N com rótulo L vezes o diferencial de área que está aqui representado por essa superfície achurada, né? Se eu fizer a integração em termos justamente de dl, eu posso claramente calcular a área lateral deste cilindro oblíquo. Bem, então, esta equação que nós temos aqui passa a ser escrita como fluxo do campo magnético no instante t mais dt, menos o fluxo de campo magnético no instante t,
mais uma integral ao longo da superfície lateral de quem? De B escalar BL produto vetorial com o vetor V dt, e este termo tem que ser necessariamente, essa soma tem que ser necessariamente igual a zero, exatamente por causa da argumentação que nós acabamos de observar. Agora eu convido os senhores a observar o que nós temos aqui. Nós temos um vetor, produto escalar com o produto vetorial de dois vetores. Um termo que possui essa característica costuma ser chamada de um produto triplo. O produto triplo de três vetores no R3 possui a seguinte propriedade: eu posso pegar A escalar B vetorial C. Se você abrir justamente esse termo, vai descobrir que isto é igual a B escalar C vetorial A, que também é igual a C escalar A vetorial B. Ou seja, o produto triplo é cíclico. Se eu mantiver essa ordem A, B, C, eu trago o B, obtenho C produto vetorial com A, passo C, fico com A vetorial B. E como isso é útil para nós? Isso é útil da seguinte forma: se eu identificar o meu vetor A com o vetor campo magnético presente exatamente dentro do argumento desta integral, se eu identificar este vetor B com o vetor dl, e se eu identificar o vetor C, obviamente, com o produto com o vetor V dt, nós vamos obter o seguinte resultado por comparação com estas duas primeiras equações: B produto escalar com dl produto vetorial com V dt igual, no lugar justamente agora desse próximo termo nós teremos o dl produto escalar com o vetor C, que é V dt, produto vetorial com o nosso querido campo magnético. Produto vetorial, produto escalar são operações que só podem ser realizadas entre vetores. Se você vier aqui observar, dt, gostando ou não, é um escalar. Então eu posso simplesmente transladar esse dt para frente dos vetores. Isso fica dt que multiplica dl produto escalar com V vetorial B. E este termo que aqui está, você claramente pode simplesmente identificar como sendo, quando nós estudamos magnetismo, mais precisamente os fundamentos básicos do magnetismo, nós aprendemos que a força magnética que atua sobre uma carga teste Q na presença de um campo magnético é dada pela expressão força magnética é igual a carga teste Q, que multiplica V vetorial B, onde V era a velocidade da própria carga teste. Quando então nós observamos a presença deste termo, nós podemos observar que isso nada mais é do que a força magnética que vai atuar sobre a carga teste, dividido pela própria carga teste. Nós já vimos aqui no nosso curso a situação na qual eu tenho uma força dividido por uma carga teste. Esta entidade, por acaso, foi o que nós chamamos de campo elétrico, mas até o presente momento era um campo eletrostático, e a força que entrava aqui era a força eletrostática. Agora eu não tenho força eletrostática, eu tenho força magnética, e por analogia nós vamos definir nesse exato momento a razão entre a força que atua sobre uma carga teste, dividido pela própria carga teste, como um campo elétrico. Este sujeito aqui é o que você vai encontrar na literatura, nomeado, chamado de campo elétrico equivalente.
Eu, particularmente, não gosto desta nomenclatura, mas a vida é dura. O que nós estamos observando? Este termo, que compõe o argumento do cálculo do fluxo do campo magnético ao longo da superfície lateral, manipulando justamente o seu argumento, este argumento, à luz da álgebra que se conhece do chamado produto triplo, pode ser escrito como dt, dl, projetado sobre um vetor que nós fatalmente podemos identificar como sendo a força magnética que atua sobre a partícula, dividido pelo valor da carga teste que sofre a ação da mesma. Invocando a analogia que nós já vimos, onde nós tínhamos a força eletrostática dividido pela magnitude da carga teste, nós vamos definir a força magnética que atua sobre a carga teste, dividido pela própria carga, como sendo um campo elétrico, mas não um campo eletrostático, um campo equivalente, porque ele será justamente um campo elétrico induzido. Quem induz esse campo elétrico? Nós vamos então aqui nesse termo descrever esse sujeito agora como sendo o campo elétrico. Eu vou botar um rótulo E aqui para avisar de que eu estou nomeando, eu estou me referindo a ele como um campo elétrico equivalente. Do outro quadro, nós temos fluxo de campo magnético no instante t mais dt, menos fluxo de campo magnético no instante t, mais uma integral do fluxo de campo magnético ao longo da superfície lateral, que pode ser escrito como dt, dl, produto escalar com o campo elétrico equivalente projetado sobre dl. Tudo isto é igual a zero. Eu vou puxar esse dt para fora da integral e vou puxá-lo para fora da integral porque a integral se refere à superfície. Campo elétrico equivalente produto escalar com dl, ok, igual a menos fluxo de campo magnético no instante t mais dt, menos o fluxo de campo magnético no instante t. O que nós estamos obtendo aqui? Ao lado direito, eu tenho a variação infinitesimal do fluxo de campo magnético. Porque eu calculei ela no instante t e simplesmente avancei o cálculo da mesma para o instante t mais dt. Esse sujeito é simplesmente o que eu vou chamar de um défi, uma variação infinitesimal do meu fluxo de campo magnético. Esse outro objeto tem exatamente a mesma cara, o mesmo perfil que eu espero encontrar quando calculo a diferença de potencial entre dois pontos, com uma sutileza muito importante. Nós começamos calculando isso como sendo o fluxo ao longo de uma superfície. Nós podemos observar que o que era um produto vetorial que expandia uma superfície lateral foi convertida simplesmente no cálculo ao longo de um elemento de comprimento dl do contorno do nosso circuito. Então, o que era o cálculo ao longo de uma superfície lateral é agora um cálculo ao longo do contorno C, do caminho C que as cargas fazem. E esse caminho, ele, por acaso, tem o seu ponto inicial exatamente igual ao ponto final. Por isso eu boto aqui uma bola no meio da integral para avisar que esse cálculo se dá ao longo de um caminho fechado. Repetimos aqui a notação: integral do campo elétrico equivalente ao longo do caminho C de integração que caracteriza um caminho fechado. E o que eu tenho aqui ao lado esquerdo? Um dt. O que nós sabemos? Se o fluxo magnético, de campo magnético, é uma função do tempo, se eu calcular um infinitésimo dele, ele pode ser escrito como dφ de b dt dt, e quando eu comparo estas duas equações, eu identifico este objeto, esta entidade que está aqui dentro da minha caixa vermelha, como sendo uma força eletromotriz, porque ele é o produto escalar do campo elétrico que vai colocar as cargas elétricas em movimento justamente aqui na minha espira, igual ao negativo
da variação de fluxo de campo magnético ao longo da superfície expandida pelo contorno C do meu circuito. Então, no primeiro experimento, você consegue identificar a translação da nossa espira no espaço como sendo literalmente o objeto que gera uma força eletromotriz gerada justamente pela força magnética que estaria colocando os elementos, os portadores de carga em movimento. Observe que nós já demonstramos lá no magnetismo que força magnética não realiza trabalho. Observe que nós estamos associando ao portador de carga que está presente no ponto P uma velocidade VDT que é diferente da velocidade que nós utilizamos para caracterizar a ação de uma força magnética. Traduzindo, no primeiro experimento, o nosso portador de carga se movia sobre a ação da força magnética. Aqui ele está confinado ao longo de um caminho C, e o que você vê, o VDT que vai entrar no argumento da integral, é proveniente da translação justamente desse portador de carga no espaço, na presença de um campo magnético e não sob a ação do campo magnético, ok? Então, o que você está obtendo aqui? A equação que caracteriza a lei de Faraday, calculada a partir justamente de uma entidade que não é um campo eletrostático, é um campo de natureza diferente, né? E as pessoas interpretam o experimento 1 como sendo um resultado simplesmente da chamada força de Lorentz. Se isso não está tão claro na sua cabeça, a força de Lorentz é dada pela carga teste multiplicada por um campo elétrico, mais a carga teste multiplicada justamente por V vetorial B, é a força elétrica mais a força magnética. Seguimos em frente, portanto, porque é nítido que para o experimento 2 e para o experimento 3, este modelo que nós apresentamos aqui não pode ser aplicado. Você não tem a espira se deslocando no espaço, a espira fica fixa, e o que vai mudar é literalmente o campo magnético que atua em suas vizinhanças. Vários autores vão chamar a atenção para o fato de que esse foi um dos grandes insights, um dos grandes pontos que chamou a atenção de Einstein, justamente quando propôs a sua teoria da relatividade, porque claramente o que está acontecendo aqui o que importa não é o movimento da espira em relação ao espaço absoluto, o que importa é o movimento relativo entre a espira e o campo magnético. Nós agora vamos apresentar uma série de exemplos de aplicação da lei de Faraday, a fim de ilustrar os conceitos que nós apresentamos até agora do ponto de vista teórico. Assim, vamos começar com o primeiro exemplo. Considere uma espira circular de raio A orientada no espaço ao longo do plano XY. Na região da espira, há um campo magnético B que varia em função do tempo, como sendo B0, sua magnitude, exponencial de αt na direção do versor K, ou seja, esse campo magnético encontra-se ao longo do eixo Z. Alfa, uma constante real. Sabendo que a espira tem resistência R, determine item A corrente induzida na espira, e item B, o campo elétrico induzido. Bem, para atacar esse problema, nós vamos começar desenhando a espira. Então, nós temos aqui a espira circular. Para facilitar a nossa vida e a visualização, nós vamos aqui então associar um sistema de eixos cartesianos, x, y, z. A nossa espira tem raio A, portanto nós vamos aqui colocar a descrição do raio da mesma. E para facilitar a visualização, nós vamos indicar aqui no desenho a presença desse campo magnético B de T orientado ao longo do eixo Z. Como podemos perceber, B0 sendo seu módulo é uma grandeza positiva, e esta exponencial vai nos contar se esse campo está aumentando de magnitude ao longo do tempo,
será este o caso se alfa for positivo, e nada nos impede de ter alfa negativo. Se alfa for uma grandeza real negativa, a intensidade desse campo magnético deverá diminuir ao longo do tempo. O primeiro item que nós desejamos calcular neste exemplo é literalmente a corrente induzida. A corrente induzida deve ser dada pela lei de Ohm. O que nos diz a lei de Ohm? Lei de Ohm. A lei de Ohm nos diz que a força eletromotriz que atuará ao longo dessa espira, gerando esta corrente, será diretamente proporcional à corrente, e a constante de proporcionalidade é a resistência da espira. De onde calcularemos esta corrente? Nós a calcularemos a partir da lei de Faraday, que é o tema do nosso presente estudo. A lei de Faraday nos diz que esta força eletromotriz induzida é igual ao negativo da variação temporal do fluxo de campo magnético ao longo da região limitada pelo contorno C de integração do nosso circuito. A composição de ambas as equações nos leva à equação principal que vai reger o ataque que nós vamos fazer ao problema. Nós teremos que calcular, assumindo que a resistência da espira é um dado conhecido, a variação do fluxo de campo magnético ao longo da mesma. Para fazer isso, nós vamos começar calculando justamente o fluxo de campo magnético. Esta grandeza é dada pela integral do campo magnético ao longo da superfície S, definida pelo contorno C de integração, que é justamente esse contorno que aqui está, que nós estamos desenhando, e que limita aqui justamente a superfície onde nós temos interesse em calcular este fluxo. A primeira providência que nós vamos tomar é escolher uma orientação para percorrer esse caminho C de integração. Nós podemos escolher uma orientação no sentido anti-horário ou no sentido horário. Nesse exato momento, eu não sei qual será o sentido da corrente induzida. Se ela fluirá no sentido anti-horário, visto por um observador presente exatamente aqui na porção positiva do nosso eixo Z, ou no sentido horário. Assim sendo, eu vou arbitrar um sentido. Eu vou arbitrar que a corrente vai fluir justamente nesse sentido anti-horário. Agora, nós viremos até aqui, vamos utilizar coordenadas cilíndricas e vamos construir um respectivo diferencial de área. Nós já estamos relativamente tarimbados em fazer isso, nós já fizemos isso aqui em vários problemas ao longo desse curso. Este diferencial de área, acho que a grande maioria das pessoas não terá problema em identificar como sendo S, que multiplica ds, que multiplica 1 dφ. E em especial, porque esse é o ponto relevante aqui na nossa análise, devido a esta escolha de orientação para o caminho de integração, esse diferencial de área apontará justamente no sentido positivo do eixo Z. Então, ele é um K-versor SDS dφ. Observe que o nosso campo magnético, ele não varia no espaço, poderia variar com a distância radial até o centro do disco, a região definida pela espira, poderia ser um campo magnético com uma intensidade maior em um lado da espira do que em outro, o que daria uma dependência em φ. Não é este o caso. Bem, então nós inserimos agora essas expressões no cálculo do fluxo. Nós temos uma integral de B0, exponencial de αt K-versor, produto escalar com K-versor, SDS dφ. Este produto escalar, como o campo magnético está orientado paralelo ao diferencial de área, é fácil ver que ele vai ser igual a 1.
Esses termos associados ao nosso querido campo magnético claramente podem sair da integral, porque, como nós acabamos de comentar, eles não possuem qualquer dependência espacial e, portanto, esse fluxo de campo magnético é B0 exponencial de αt, e nós teremos aqui uma integral em dφ de 0 a 2π, de 0 a A em S ds, e o resultado, eu garanto, vai nos dar π vezes A ao quadrado, que é simplesmente a área que este contorno C define para essa espira. Obviamente no plano XY. Segue daqui, portanto, que se o fluxo de campo magnético vale πA ao quadrado B0 exponencial de αt, nós calculamos prontamente essa corrente. Ela é menos 1 sobre R, derivada temporal de πA ao quadrado B0 exponencial de αt. Essa derivada temporal só pode atuar, obviamente, ao longo da exponencial ou na própria exponencial, e, portanto, o resultado que nós temos aqui vale menos 1 sobre R de resistência, π vezes A ao quadrado da área, B0, alfa exponencial de αt. Observe que o objetivo deste exemplo não é introduzir dificuldades computacionais de cálculo. Agora chegou a hora de prestar atenção neste resultado e interpretá-lo. Em especial, nós vamos prestar muita atenção neste sinal negativo que aqui está. O que este sinal significa? Vamos manter este resultado aqui e vamos fazer o que, entendo eu, rege o bom senso. Observemos que nós vamos identificar o resultado associado à corrente como sendo um fator positivo ou negativo de acordo com o sinal algébrico desta constante alfa. Caso 1, alfa é real, como colocado no enunciado, e positivo. Sem fazer contas, o que a gente pode afirmar efetivamente sobre este processo, sobre este fenômeno, se alfa for uma constante positiva? Por favor, vamos observar a forma do nosso campo magnético. O campo magnético será B0 vezes uma exponencial que cresce no tempo. Então, o efeito prático que nós teremos, se eu botar aqui o tempo, se eu botar aqui o módulo desse campo magnético, no instante t igual a 0, esse campo vale um certo B0, e à medida que o tempo vai passando, ele vai aumentando exponencialmente de magnitude. Observe que eu estou fazendo aqui literalmente uma representação artística, mas o que eu gostaria que você abstraísse é este campo magnético. À medida que o tempo vai passando, ele vai aumentar. Ele não vai mudar de direção e sentido, mas ele vai aumentar em magnitude, em intensidade, somente de intensidade. É o caso do experimento 3 que nós utilizamos para fazer a introdução da lei de Faraday. Nós agora observamos o desenho da nossa espira. O campo magnético que está atravessando a região da espira tem o seu fluxo aumentando ao longo do tempo. Se eu quisesse enxergar o análogo muito mais fácil de visualizar para entender para onde essa corrente induzida deve apontar, eu acho muito natural raciocinar com este desenho que eu tenho aqui. Está aqui a nossa espira, aqui está o seu eixo e aqui eu vou colocar um magneto. Observe que o campo magnético está apontando no sentido positivo do eixo Z. Então seria similar a ter uma figura parecida com a que eu vou tentar desenhar aqui. Nós temos aqui um magneto cilíndrico, num formato similar ao que nós usamos para aprender a interpretar a lei de Lenz. Se isto é assim, aqui estão as chamadas linhas de campo. Aqui na parte de cima, que é o nosso polo norte, as linhas de campo estão saindo.
Então, a situação física que eu posso imaginar similar à situação em que alfa é positivo é aquela na qual o nosso agente externo empurra o magneto para dentro da espira. E por que isto corresponde à situação em que alfa é positivo? Porque as linhas de campo dirigidas de baixo para cima vão penetrar a região da espira, aumentando o fluxo na região da espira. Como nós já vimos, a lei de Lenz nos diz que a corrente induzida será tal que se opõe à variação de fluxo de campo magnético. Significa que se eu estou empurrando um polo norte para dentro da minha espira, a espira vai criar, por sua vez, um polo norte de frente para o magneto, gerando, portanto, linhas de campo que estarão saindo na parte de baixo e entrando na parte de cima. Ora, sob que condições eu gero este padrão de linhas de campo na minha espira? Eu venho até aqui, observo um certo DL, e se eu colocar o meu dedão justamente nesse sentido, os meus dedos estarão saindo na parte de baixo e entrando na parte de cima. Portanto, quando alfa é positivo, este é o sentido correto da corrente induzida. Agora, de posse desse esquema, nós visualizamos o sentido que nós arbitramos para o contorno C de integração, o qual nós agora podemos fazer a seguinte associação. Quando eu arbitro o sentido que eu vou utilizar para percorrer o caminho C das cargas, eu automaticamente estou arbitrando qual será o sentido da corrente induzida. E o que está acontecendo aqui? Nós estamos observando que se alfa é positivo, isso implica que a corrente que nós estamos obtendo é claramente uma corrente negativa. O que me faz obter uma corrente negativa? O que me faz obter uma corrente negativa é o fato de que, como acabamos de escrever no quadro, a força eletromotriz induzida é dado pelo campo elétrico induzido projetado sobre o caminho que os portadores de carga farão ao longo do circuito. Se esses vetores forem antiparalelos, o resultado será uma força eletromotriz negativa que se manifesta justamente aqui no resultado como negativo, com esse sinal negativo que aqui está. Traduzindo, nós arbitramos o sentido no qual nós percorremos o caminho C de integração, no sentido contrário ao que a corrente de fato percorrerá no nosso circuito. Ok? É exatamente isto que significa. Significa que podemos arbitrar o sentido da corrente para onde nós quisermos, anti-horário ou horário. Se eu obtiver um sinal negativo para a corrente, eu estou literalmente observando que o sentido que eu arbitrei para a corrente na hora de fazer a integração é justamente o sentido contrário, né? Então, eu arbitrei horário, anti-horário, mas na verdade é no sentido horário. É isto que esse diagrama está dizendo para a gente. Para verificar a consistência e a coerência do resultado obtido, nós agora vamos analisar o segundo caso. Caso 2. Se alfa for negativo. Fisicamente, isto corresponde à situação, vamos fazer aqui novamente um diagrama que ilustre o processo, na qual o meu campo magnético parte de uma magnitude B0, né? E, à medida que o tempo vai passando, se alfa for negativo, este campo decai exponencialmente. É isto que nós temos de acordo com a forma que o problema me dá para o campo magnético em função do tempo. Como é que eu transporto esta ideia agora para aprender a visualizar o sentido da corrente induzida? Agora está aqui a nossa espira, está aqui o seu eixo. Eu vou considerar exatamente o mesmo magneto que eu tinha no caso em que alfa era
positivo. Então, está aqui o meu polo norte, está aqui o meu polo sul. E por que eu não mudo a orientação desses polos? Porque claramente, se eu desenho as linhas de campo desta estrutura, desse magneto, eu ainda tenho as linhas de campo magnético penetrando justamente a região da espira no mesmo sentido que o problema original. Nesta situação em que a magnitude do campo magnético vai diminuindo ao longo do tempo, eu estarei trabalhando num contexto em que o fluxo de campo magnético na região da minha espira vai diminuir. Isso é similar a estar com o meu magneto aqui e, ao invés de empurrá-lo no sentido da espira, eu estiver afastando o magneto da espira. Quando isso acontecer, o que a lei de Lenz me diz? Se eu estou afastando um polo norte, vai aparecer na minha espira uma estrutura que se opõe a essa variação e, portanto, tem que aparecer um polo sul na parte de baixo e um polo norte na parte de cima. Isto corresponde à situação em que as linhas de campo magnético devidas à espira literalmente saem na parte de cima e entram na parte de baixo. Isto será obtido se eu tiver uma corrente percorrendo a minha espira neste sentido que agora estou colocando. E este sentido é exatamente o mesmo que eu arbitrei na hora de fazer o cálculo original da corrente. Eu venho até aqui, boto meu dedão ao longo da corrente, vou observar que as linhas de campo descritas pelo sentido dos meus dedos entram na parte de baixo, saem na parte de cima. Fica muito fácil observar aqui no nosso resultado. Se alfa for negativo, eu posso escrevê-lo como menos o módulo de alfa. Se ele entrar aqui desse jeito, esse sinal negativo vai matar esse sujeito e, portanto, eu vou ter uma corrente positiva. Significa agora que nesse contexto eu arbitrei o sentido de integração corretamente no sentido da corrente induzida. Bom, esse exemplo é simples e serve para que nós possamos justamente visualizar uma coisa muito simples. Eu não sei para onde a corrente induzida aponta quando eu vou resolver um problema com lei de Faraday, e nem preciso. Eu preciso arbitrar o sentido da corrente, efetuar o cálculo do fluxo corretamente, e no final, se a corrente que eu obtiver for negativa, significa que o sentido que eu arbitrei para ela estava equivocado. Exatamente como nós vimos, por exemplo, quando estudamos as chamadas leis de Kirchhoff. A ideia não é tão diferente aqui. Vamos ao item B do problema. Nós temos que calcular o campo elétrico induzido. A partir de que expressão nós vamos calcular o campo elétrico induzido? Nós vamos calcular o campo elétrico induzido a partir da relação força eletromotriz induzida é igual à integral realizada ao longo do caminho C fechado, que estabelece o caminho que a nossa corrente induzida percorre, do campo elétrico induzido projetado ao longo do caminho percorrido pelas cargas que se moverão na espira. Para tanto, nós já tomamos a seguinte providência. Com o desenho original que nós utilizamos, ou seja, ele já está aqui, esse desenho é correto, como nós acabamos de descrever, se a nossa constante alfa for negativa. Ok? Para facilitar a identificação do processo, nós reescrevemos alfa como sendo negativo do seu valor absoluto do seu módulo. Escrevemos, portanto, o respectivo resultado para a corrente elétrica obtida no item anterior. Observe que a exponencial ficou menos o módulo de alfa vezes t. E a partir da lei de Ohm, nós já escrevemos justamente a expressão associada à força eletromotriz, que variará no tempo, tal como esperado. Quem nós queremos calcular nesse item? Nós queremos calcular este ente que está aqui e que está dentro da integral. Se ele está dentro da integral, nós vamos ter agora que justamente trabalhar com um procedimento similar ao que nós usamos quando trabalhamos com problemas em lei de Gauss. Para poder tirar o campo elétrico dentro de uma integral, eu tinha que saber para onde ele apontava. Nesse problema, isso é trivial. Se eu olhar agora para o sistema que eu tenho, lembrando que para cá está o meu eixo Z,
eu posso prontamente dizer que o meu campo elétrico possui um módulo que eu ainda não sei quanto vale, é isso que eu quero saber, mas ele fatalmente vai apontar no sentido positivo do versor azimutal φ. De forma similar, este vetor dl, que compõe justamente o integrando, eu venho até aqui e vou, na nossa espira, eu vou pegar aqui o meu dl, esse sujeito é um elemento de arco, aqui está um dφ similar ao que eu separei, mas esse aqui eu coloquei com diferencial de área, e ele vai valer o raio do arco, que é o mesmo raio da espira, vezes um comprimento, uma variação infinitesimal dφ, ele é A vezes dφ, e eu vou justamente, quando faço essa descrição, colocar o versor unitário que o orienta no espaço. Isso é A vezes do raio, vezes dφ vezes φ versor. Observe que eu não coloco menos φ versor aqui, apesar de no desenho o dl está exatamente no mesmo sentido da corrente induzida. Onde é que eu colocaria essa informação? Eu colocaria nos limites de integração em φ. Por favor, como fica isto? Esta força eletromotriz epsilon é igual a uma integral do campo elétrico na direção do versor φ, produto escalar com o nosso querido versor φ A dφ. Quem que vai sair da integral agora? O campo elétrico, o raio A. Esse produto escalar vai a 1 para qualquer ponto da nossa espira. Eu não vou colocar o desenho do campo elétrico aqui, porque senão o desenho vai ficar muito poluído. E aqui eu tenho uma integral em dφ. Justamente se a minha corrente estivesse fluindo no sentido contrário, eu faria essa integração de 2π a 0. No entanto, este é o sentido que nós estamos utilizando. Φ igual a 0 corresponde a estar exatamente sobre o eixo x. Para retornar ao ponto original, a variável φ vai ter que variar de 0 a 2π, e portanto o resultado dessa integração me dá 2π, e esta força eletromotriz epsilon é igual ao meu campo elétrico 2π vezes A. Portanto, o módulo desse campo elétrico vale π vezes A ao quadrado, B0, módulo da constante alfa, E elevado a menos o módulo de alfa vezes T, dividido por 2π vezes esse raio, π corta com π, A ao quadrado corta com A, e o módulo desse campo elétrico será igual a A sobre 2, B0, módulo da constante alfa, E elevado ao módulo menos o módulo de alfa vezes T. Mas esse cara é um módulo. O campo elétrico induzido é igual ao seu módulo, A sobre 2 que multiplica B0, módulo de alfa, exponencial do menos o módulo de alfa vezes T, que multiplica o versor φ, tal como nós colocamos desde o início da resolução deste item. Eu vou deixar como exercício para o aluno fazer agora o caso em que alfa aponta no sentido, a constante alfa é positiva e o campo elétrico terá forma similar, mas apontará no sentido negativo do versor φ. Chamo a sua atenção, esta informação vai entrar justamente nos limites de integração da variável φ, que não mais serão feitas de 0 a 2π, e sim de 2π a 0. Mas esse, obviamente, é um ponto que eu gostaria que você tentasse fazer para poder visualizar o que agora estou dizendo. Vamos agora a um segundo exemplo. Considere uma espira quadrada de lado A. A espira encontra-se no primeiro quadrante do plano XY, com um de seus vértices na origem. Sabendo que na região da espira há um campo magnético dado por P, variando com a coordenada y e com o tempo, igual a alfa, onde alfa é uma constante obviamente real, multiplicado pela variável y ao cubo, multiplicado pelo tempo ao quadrado na direção do versor k. Isso significa, portanto, que o nosso campo magnético está apontando no sentido positivo do eixo z, está saindo do plano do quadro,
Eu já tomei a liberdade aqui de desenhar essa espira. Aqui está ela ao longo do primeiro quadrante do plano XY, com um de seus vértices na origem. Como todo bom e velho quadrado, esta coordenada vale A, esta outra também vale A. O que o problema pede para que nós calculemos? Ele pede para que calculemos força eletromotriz epsilon igual a menos d dt do fluxo de campo magnético para esta estrutura que nós temos aqui. A graça da coisa é que esse campo magnético ele terá valores similares para cada valor de x que eu escolher, mas para cada valor de y, a magnitude deste campo aumenta com o cubo da coordenada que eu estiver escolhendo, que eu estiver considerando, desculpe. Se eu tiver a força eletromotriz epsilon, eu sou capaz de calcular justamente a corrente induzida no meu circuito. Bem, por que nós vamos trabalhar com esse exemplo? Porque nós temos agora uma situação em que o cálculo do fluxo de campo magnético requer uma atenção um pouco diferente da utilizada no caso anterior, no primeiro exemplo. Vamos escrever a expressão que nos permite calcular o fluxo de campo magnético. O fluxo de campo magnético é uma integral do nosso campo magnético dado ao longo da superfície definida por este contorno C de integração. Nós temos o campo magnético. Nós agora precisamos, portanto, escrever o respectivo diferencial de área. Para tanto, como nós fizemos no exemplo anterior, o primeiro passo que eu darei será escolher uma orientação para percorrer o caminho C de integração, o caminho C de integração sendo identificado como sendo o próprio contorno da espira quadrada. Entre duas orientações possíveis, eu vou escolher esta que eu coloco aqui no quadro. Se isto é assim, o nosso diferencial de área aponta no sentido positivo do eixo Z, e eu consigo identificar prontamente, utilizando a ideia de que eu posso trabalhar, o que é mais conveniente trabalhar com coordenadas cartesianas, que este diferencial de área pode ser escrito como K versor, por causa da regra da mão direita e, obviamente, o sentido que eu arbitrei para percorrer esse caminho C, que multiplica dx vezes dy. Então, eu agora insiro isto aqui no cálculo do nosso fluxo. Fluxo de campo magnético será igual a integral ao longo da superfície S de alfa vezes y ao cubo vezes t quadrado versor k, projetado ao longo do versor k, dx vezes dy, onde esse termo corresponde ao nosso querido diferencial de área. Esse produto escalar de k com o próprio versor k, como nós já vimos, n vezes nesse curso, será igual a 1. A constante alfa sai da integral, porque independe de x ou de y. O fator t quadrado sai da integral, e agora eu estou com o seguinte cuidado. Y ao cubo, claramente eu não posso tirar, Eu tenho duas integrais, uma em x, que eu posso prontamente escrever, porque todos os termos que sobraram dentro do sinal de integração independem de x, e uma integral em y, que é justamente a integral que levará a informação de que a magnitude do campo varia com a coordenada y, e mais precisamente com o cubo dela. Essas integrais serão feitas em x de 0 a a, em y de 0 a a. O resultado da primeira integral é simplesmente a, o resultado da segunda integral é a na quarta sobre 4. Segue daqui, portanto, que o fluxo de campo magnético vale alfa t quadrado a na quinta potência, porque eu tenho a na quarta vezes a, tudo isso dividido por 4. O que eu faço com isso não vale resposta mal educada. Eu realimento a expressão para a força eletromotriz, isso é um negativo da derivada temporal de alfa que multiplica t ao quadrado, a elevado à quinta dividido por 4. Isso vai nos dar, se eu derivar esse termo, menos 2 vezes alfa vezes t, a na quinta sobre 4,
fator 2 corta com este sujeito e a resposta final que eu dou é exatamente essa que aqui está. Epsilon será igual a menos alfa t a na quinta sobre 2. E agora, novamente, nós estamos diante de uma situação em que vale a pena raciocinar com o sinal algébrico da nossa constante alfa. Nós podemos observar que, se alfa for uma constante negativa, isso vai nos levar a um epsilon positivo. Isso significa que nós teremos arbitrado corretamente o sentido que nós escolhemos percorrer o perímetro definido pela nossa espira. Alfa negativo, eu lembro aos senhores, vai trocar o sentido do campo magnético. Ele agora vai apontar no sentido negativo no nosso versor K e, portanto, ao invés de sair do plano do quadro, o campo magnético estará entrando. De forma similar, se eu trabalhar com a ideia de que alfa é positivo, epsilon passa a ser uma grandeza negativa e, portanto, a corrente induzida que vai aparecer nessa espira vai estar fluindo no sentido contrário ao que eu arbitrei aqui para o cálculo justamente desse fluxo de campo magnético. Finalmente, nós vamos apresentar um terceiro exemplo de aplicação da lei de Faraday. Esse exemplo você encontrará em praticamente todos os livros de eletromagnetismo que você consultar. É um exemplo simples, mas extremamente ilustrativo, e é por isso que ele está em todas as boas referências do ramo. Consideremos a seguinte situação. Considere uma espira retangular de largura L imersa em uma região do espaço em que existe um campo magnético B uniforme. O campo uniforme tem módulo, direção e sentido igual para todos os pontos. Um agente externo puxa a espira com velocidade V constante, tal como indicado na figura. Então, vamos observar a situação que nós temos aqui. Nós temos aqui esta região tracejada onde existe um campo magnético. O campo magnético entra para dentro do plano do quadro e esta estrutura que aqui está, que eu estou achurando, forma a nossa espira, e esta espira está sendo puxada por um agente externo para fora da região onde existe esse campo magnético. Pelo que nós já estudamos e sabemos até aqui, claramente o fluxo de campo magnético na região da espira varia à medida que o nosso agente externo puxa a espira para a região exterior a este campo magnético. Logo teremos uma corrente induzida, um campo elétrico induzido. Bom, no item A do problema, nós devemos calcular a corrente em sentido e intensidade que aparece na espira. E no segundo item, obviamente o nosso agente vai puxar essa espira, mas isso não vai acontecer por amor, ele vai ter que gastar uma energia. O que nós queremos saber é a potência que o agente externo precisa fornecer ao sistema para puxar a espira, nessa situação em que a sua velocidade é constante. Nós esquecemos de colocar, por favor, aqui no enunciado, assuma que a espira possui resistência R. E por que nós vamos fazer isso? Porque seria estranho nessa altura do curso assumir que nós temos um material condutor que não obedece à lei de Ohm. Esses materiais existem, mas eles vão além de um curso de Física 3. Então, a espira sofrerá a ação de uma força eletromotriz induzida epsilon e pela lei de Ohm, a corrente que aparece nessa espira é literalmente multiplicada pela resistência R, dando a força eletromotriz epsilon. Isso é a lei de Ohm. Esse epsilon é um exemplo de outros problemas que nós já fizemos aqui, será dado pelo negativo da variação do fluxo de campo magnético. E, portanto, esta corrente é menos 1 sobre R de dt do fluxo de campo magnético. É daqui que nós vamos tirar esta corrente. Para poder prosseguir, eu agora vou eleger um sistema de coordenadas. Então, eu vou vir até aqui e vou eleger o eixo Z positivo saindo do plano do quadro. Aqui eu vou eleger o meu eixo Y e para cá, o meu eixo X e, nesse sentido, o meu eixo
y. Eu já obviamente deixei claro no desenho a ideia de que a região imersa, o comprimento dessa espira imerso na região do campo magnético, eu vou denotar por uma variável x, sugestivamente de acordo com a orientação do sistema de coordenadas que eu acabei de escolher. Também, de acordo com o que nós temos aqui e com esta escolha do sistema de coordenadas, eu vou assumir que meu campo magnético é um B0, porque ele é uniforme, e que ele aponta no sentido negativo do versor K, porque ele está entrando no plano do quadro e o eixo Z positivo sai do plano do quadro. Bem, nós então procedemos, como de praxe, o cálculo deste fluxo de campo magnético. O fluxo de campo magnético é integral ao longo da superfície S de B escalar dA. Quem será o nosso diferencial de área? O nosso diferencial de área será exatamente essa estrutura que nós colocamos aqui, portanto um dy e um dx, e agora eu preciso arbitrar o sentido no qual nós vamos inferir a corrente induzida. Eu vou, a exemplo do que nós consideramos para o campo magnético, eu vou colocar esse diferencial de área paralelo ao campo magnético. Isso significa que eu vou arbitrar que a nossa corrente está fluindo neste sentido que agora eu estou colocando em giz vermelho sobre a espira. Se isto é assim, o nosso diferencial de área passa a ser escrito como sendo, eu coloquei um dy, mas na verdade eu posso abstrair e colocar isto como sendo L vezes um dx no sentido negativo do versor K, porque ele está entrando no plano do quadro. Então agora nós temos fluxo de campo magnético igual a uma integral. Quem é meu campo magnético? B0 no sentido negativo do versor K, produto escalar com menos K, L dx. Fluxo do campo magnético é igual a menos o versor K, produto escalar com menos o versor K, isso claramente vai me dar 1, B0 e L saem desta integral, e aqui nós teremos uma integral em dx. Esta integral vai de quanto a quanto? Esta integral claramente vai me dar exatamente esse valor x que está aqui imerso na região justamente do campo magnético. Então isso me dá B0L vezes x. Então nós procedemos agora o cálculo da corrente. Esta corrente vale menos 1 sobre R ddt de B0L vezes x, isso, portanto, vai nos dar menos B0L sobre R dx dt. O sujeito olha para essa expressão e, num primeiro momento, sem medo de ser feliz, eu estou puxando a barra com velocidade v e, portanto, isso é similar a admitir que esta variável x, essa extremidade, varre uma distância x por unidade de tempo igual à velocidade que eu tenho. Então, o sujeito vem aqui e ele diz que isso é igual a v e obtém imediatamente o resultado. Corrente vale menos B0L V sobre R e, portanto, o sentido que você arbitrou para a corrente induzida está correto. Bem, vamos deixar essa resposta ali. Uma das coisas mais importantes no processo de aplicação da lei de Faraday é justamente realizar o cálculo algébrico que lá está, mas principalmente ser capaz de inferir qual é o sentido da corrente induzida sem fazer contas. E é isso que nós vamos fazer agora.
O fato de obtermos uma corrente elétrica negativa sugere, portanto, que o sentido que nós arbitramos para a corrente está equivocado e que a corrente induzida fluirá no sentido contrário ao que está indicado aqui nesse diagrama pelo giz vermelho. Vamos verificar se isso é verdade. Aqui está a nossa espira. Eu vou desenhar a nossa espira justamente aqui ao lado. Aqui está a nossa espira. O campo magnético está entrando no plano da espira. Então, se eu fosse raciocinar dessa forma, a exemplo do que já fizemos anteriormente, nós vamos considerar aqui um magneto, tá? E sabendo que o campo magnético entra no plano da espira, eu vou associar a este magneto um polo norte na parte de baixo, um polo sul na parte de cima. E isso, portanto, me dá um padrão de linhas de campo para este magneto, como este que agora eu vou tentar desenhar aqui. Aqui, obviamente, nós temos linhas de campo que entram na parte de cima, linhas de campo que entram na parte de baixo, e claramente essas linhas de campo vão penetrar a região da espira, produzindo um perfil de direção e sentido similar ao que nós temos aqui. Observe que agora, para poder descobrir para onde a corrente induzida vai, eu não vou mover a espira permanecerá fixa. Eu olho para o problema e eu tenho a noção de que à medida que o meu agente externo desloca a espira, o fluxo de campo magnético aqui vai estar diminuindo. A que situação corresponde no contexto de ter a minha espira fixa no espaço e um magneto agora que eu posso deslocar para simular situação similar? Se eu aproximar o magneto, o número de linhas de campo vai aumentar na região da espira, e isso corresponderia a uma situação em que o fluxo estaria aumentando. Agora, se eu imaginar que eu vou puxar o magneto, eu vou afastá-lo da região da espira, o fluxo de campo magnético ao longo da mesma diminuirá. E isso corresponde, é similar à situação que nós temos ali. Pela lei de Lenz, se eu estou afastando o magneto, a corrente induzida que vai aparecer aqui é tal que se opõe a esta variação. Se eu estou afastando um polo norte, eu imagino que na parte de cima vai surgir um polo sul e na parte de baixo vai surgir um polo norte. A que configuração de corrente corresponde esta situação? Se eu vier aqui agora, nós temos um padrão de linhas de campo que sai na parte de baixo, entra na parte de cima, e isto corresponde a ter uma corrente fluindo exatamente no sentido que eu estou colocando aqui. Este é o sentido físico da corrente induzida que aparece no meu circuito na situação que nós estamos trabalhando. Quando eu comparo o sentido que eu inferi para o sentido que eu arbitrei, eu vejo que o sentido que eu arbitrei está correto. Se ele está correto, por que apareceu esse sinal negativo aqui? Este sinal negativo apareceu por conta de uma sutileza na aplicação do cálculo desta derivada que costuma passar batido na vida das pessoas quando estudam esse problema. dx dt representa o quê? A variação desta quantidade x que descreve o quanto da espira está imersa dentro da região do campo magnético, procede? Se eu digo que dx dt é igual a uma coisa positiva, qual é a interpretação física do que eu estou obtendo aqui? Que x está aumentando com o tempo. O problema é que x está diminuindo com o tempo.
Portanto, ao realizar essa derivada, o resultado correto não é dx dt igual a v, e sim dx dt igual a menos v, para informar a pessoa que está lendo este cálculo de que a quantidade x está diminuindo com o tempo. Portanto, na sequência desta equação, nós temos o sinal negativo que veio da lei de Faraday, que está redondamente correto, B0, que é o módulo do campo magnético, L sobre R, que multiplica menos V, porque a variável x está diminuindo com o tempo. E o resultado disso é B0 LV sobre R positivo, porque o sentido que nós arbitramos para a corrente estava correto desde o início. Nós agora desejamos calcular a potência que o agente externo precisa fornecer ao sistema para puxar a espira. Assuma que a espira possui resistência R. Então, para responder o item B, nós vamos, obviamente, lembrar da definição de potência. O nosso agente externo, vamos voltar aqui para o problema, ele vai efetivamente realizar um trabalho para deslocar esta espira à medida que ela vai sendo puxada da região onde tem o campo magnético. Então, o que a gente sabe? Que a potência realizada pelo agente externo é a variação do trabalho realizado pelo agente externo com o tempo. O trabalho realizado pelo agente externo nada mais é do que a integral da força realizada pelo agente externo para puxar a espira, projetado pelo deslocamento que ela fará. Bom, aqui mora o primeiro ponto que nós precisamos atacar. Qual é a força realizada pelo agente externo? Claramente, nós já temos a corrente, que percorre justamente a nossa espira. Acabamos de calcular essa corrente, ela vale B0 LV sobre R, todos esses parâmetros muito bem conhecidos. Eu agora, então, para poder responder a pergunta qual é a força que o agente externo realiza sobre o sistema, eu vou analisar quais são as forças que eu conheço que devem atuar sobre o sistema. Nós temos claramente um material condutor percorrido por uma corrente I, numa região onde tem um campo magnético. E nós já vimos que, nessa situação, há uma força magnética que é dado pela corrente que percorre meu condutor, vezes um vetor L associado ao comprimento desse condutor retilíneo que aponta no sentido da corrente, produto vetorial com o campo magnético que atua sobre este condutor. Nós temos, portanto, 3 segmentos da nossa espira que sofrerão ação de uma força magnética. Vamos observar este primeiro trecho que aqui está. Claramente o vetor IL aponta no sentido da corrente, Vamos colocar aqui ao lado IL. O vetor B aponta para dentro do plano do quadro e L vetorial B aponta para cima. Portanto, este primeiro trecho sofre ação desta força magnética. O trecho imediatamente oposto, claramente tem uma corrente que flui no sentido contrário. Agora nós vemos aqui está o nosso vetor IL apontando da direita para a esquerda. O campo magnético está entrando no plano do quadro, nós fazemos esse produto vetorial e esta força magnética está apontando no sentido contrário. Então, para cá eu tenho uma força 1, para cá eu tenho uma força 2 igual e contrária, porque a corrente que atua na parte de cima é igual à corrente que atua na parte de baixo, que percorre a porção de baixo. Portanto, sob a ação da força magnética, essa espira não vai entrar em translação ao longo do plano XY. Pelo menos ao longo do eixo Y. Agora, neste terceiro trecho, eu vou fazer esse produto vetorial. O meu vetor IL aponta de baixo para cima. O meu vetor campo magnético está entrando no plano do quadro. E esse produto vetorial aponta nesse sentido. Portanto,
este segmento da minha espira sofre ação de uma força magnética que atua no sentido negativo do eixo ao eixo Y que eu arbitrei. Significa que o nosso agente externo tem que estar deste lado da espira, puxando a espira com uma força que é igual à força magnética que está atuando sobre a mesma, para que a velocidade de deslocamento da espira seja constante. Eu posso afirmar isso, porque se eu não afirmar isso, eu estarei incorrendo em erro. Logo, eu sou obrigado a responder: a força realizada pelo agente externo em módulo tem que ser igual à força realizada pelo campo magnético, a força magnética. Essa força magnética é fácil de calcular nesse contexto. Ela será de acordo com esta expressão em módulo igual a corrente I. Por algum acaso, o comprimento aqui a gente já denotou por L, vezes o campo B0, que está justamente atuando ao longo da nossa espira. Nós conhecemos a corrente I, nós acabamos de calculá-la, ela vale B0 LV sobre R, isso multiplica LB0, que veio da força magnética, portanto, em módulo, ela vale B0 ao quadrado, vezes L ao quadrado, dividido pela resistência, vezes a velocidade V, com que a nossa espira é puxada na região, puxada para fora do campo magnético. Agora, portanto, eu conheço esta força que está atuando aqui, e eu sou, portanto, em tese, capaz de calcular o trabalho realizado pelo agente externo. Nós vamos prontamente calcular o trabalho realizado pelo agente externo. Observemos que a força que o agente externo realiza sobre o sistema acontece no mesmo sentido do deslocamento da nossa espira, mas com o fato de que essa variável x diminui com o tempo. Nós vamos escrever isto simplesmente como sendo o valor, o módulo absoluto da força realizada pelo agente externo, multiplicado pelo valor absoluto da variável x, pelo módulo dele, né? É isso que me interessa. E isso, portanto, nos dá, de acordo com o que nós acabamos de calcular, B0 ao quadrado, L ao quadrado, sobre R, que multiplica V, vezes o módulo dessa distância x da espira ainda mergulhada dentro do campo magnético. Se eu quiser a potência, eu derivo essa quantidade no tempo. Esse primeiro termo é constante, B0 ao quadrado, L ao quadrado, V sobre R, dt do valor absoluto de x. E agora, como eu estou com o valor absoluto, esse sujeito vai me dar simplesmente a própria velocidade. Isso me dá B0 ao quadrado, L ao quadrado, V ao quadrado sobre R. Ou, se eu quiser assim escrever, isto me dá B0 L vezes V ao quadrado dividido pela resistência. Agora vamos observar um ponto muito importante. O agente externo, ele vem aqui, puxa a espira com uma força que é igual à força magnética. A espira será percorrida por uma corrente constante, né? Uma corrente que é caracterizada por B0 LV sobre R, e claramente, à medida que essa corrente flui ao longo da espira, ocorre um efeito Joule. Eu tenho uma potência dissipada. Vamos calcular a potência Joule que atua. Isso é a força eletromotriz induzida multiplicada pela corrente que está atuando na espira. Isso é, portanto, de acordo com a lei de Ohm, R vezes I, portanto, é resistência vezes corrente ao quadrado. Portanto, esta potência Joule é simplesmente a resistência. O valor de corrente que nós obtivemos foi B0 LV sobre R, e, portanto, você obtém aqui, B0 L vezes V ao quadrado dividido pela resistência R. Ou, em outras palavras, o que você está descobrindo é
toda a potência que o nosso agente externo entrega ao sistema para poder puxar essa espira acaba sendo dissipada como potência Joule ao longo do movimento da corrente na própria espira. Obrigado.